Salmo 119, versículo 17, a palavra do Senhor fala assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Preste atenção. O que é fazer bem aqui para o salmista? Ele não está falando que fazer bem, querido, é ele ser curado, ele ter carro, ele ter dinheiro, ele ter dólar, petrodólar. Não é isso. Olha o que ele está falando. Faze bem ao teu servo, para que observe a tua palavra. O 18, que é o tema aqui da mensagem. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Nós somos, meus irmãos, e concordamos aqui com o salmista, peregrinos. Então nós estamos numa peregrinação. Nós estamos de passagem. Vai passar. Então ele fala assim: não escondas de mim. Ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes caluniavam e falavam contra mim, teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Meus irmãos, esses versículos que acabamos de ler, 7 versículos, eles realmente são bênçãos para a nossa vida. Porque aqui fala que ele vai para os estatutos de Deus, ele aprende os estatutos de Deus, ele diz que ele é peregrino, vai passar tudo aqui. E ele fala que ele repreende o soberbo asperamente. E ele fala assim: enquanto os outros caluniavam de mim, ele fala assim: eu pouco me importa do que estão falando. Essa é a versão do Romério. Pouco me importa do que estão falando. O que interessa é que eu estou meditando nos teus estatutos. Então, eu escrevi aqui, em poucas palavras, o salmista está dizendo: tire o véu, que é o versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em poucas palavras ele está dizendo: tire o véu que está sobre o meu coração, e então eu verei as maravilhas em sua lei. As escrituras, queridos, elas são bem claras, mas o coração do homem, esse é escurecido pelo pecado. E a palavra fala que o que faz separação entre nós e Deus chama-se pecado. É isso. Então, por isso, querido, que eu digo que um homem, uma mulher que é mudado pela palavra de Deus, ele é mudado, ele é transformado, ele não é a mesma pessoa, ele é mudado. Se ele fazia isso, não faz mais. Se ele fazia aquilo lá, não faz. O homem mudado por Deus,
ele é ensinável. O homem mudado por Deus, ele recebe a palavra e ele guarda em seu coração. Não para tirar com ela, mas ele guarda para não ferir o Senhor, ferir o Senhor, misericórdia, mas sair dos estatutos, sair da palavra, ele não vai. E se ele sair, essa, meus irmãos, é a grande marca de um cristão convertido mesmo. Ele vai sentir tristeza pelo pecado, ele vai sentir tristeza pelo erro, ele vai sentir tristeza se ele cometeu algum equívoco na sua vida, ele vai ter tristeza. Agora, se eu digo que sou um cristão, nota 10, e eu continuo fazendo as mesmas coisas e não sinto nada por fazer aquilo errado, tem alguma coisa que eu preciso refletir sobre a minha vida, porque não é bom. Hoje, o João Pedro sabe, né, desse desafio que nós fomos esperando ele aí, né, por vários dias. Até tinha comentado com a minha esposa, um dia eu cheguei nervoso em casa, ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: bem, um negócio do trabalho aí, uma empresa que eu sou parceiro lá, veio um cara novo, um cara xarope de tudo, e o cara isso, e os caras e tal. Aí hoje marcaram uma reunião entre eu e ele, hoje. Falou: ó, marcou lá o horário, tal hora, você chega lá com o cara, beleza, tudo bem. Marcamos, cheguei lá de manhã, e quando eu tomei a estrada, eu estava sozinho, o João Pedro não estava comigo, e eu coloquei tudo no altar de Deus. Falei: Deus, o Senhor me conhece, não preciso de eu lembrar o Senhor, porque o Senhor sabe quem sou eu, o Senhor sabe como que eu ando, o Senhor sabe para onde. Irmãos, eu não preciso lembrar Deus de nada disso, mas eu oro. Eu não preciso lembrar Deus disso, porque Ele sabe, Ele é onisciente e onipresente, mas eu preciso orar, eu preciso falar com o meu Pai. Então o Senhor sabe, eu apresento tudo no teu altar, a minha vida. Eu não quero discutir com esse cara. Eu preciso ser abençoado, e ele também precisa da bênção do Senhor. Porque uns dias atrás eu tinha vontade de, sei lá, fazer o que com aquele cara. De tão xarope que era o sujeito. Orei, coloquei tudo no altar de Deus, fui para a reunião. Cheguei na reunião, entrei, entra aqui, me apresentou. Aí ele... todo mundo mascarado, sala fechada, conversamos, e ele expôs lá o projeto dele, eu expus o meu projeto, mais ou menos assim. Ele falou: rapaz, ombro no ombro e vamos para frente. Me deu luz para um problema que eu não estava enxergando, ele foi instrumento para falar: rapaz, faz assim que dá certo. Queridos, nós precisamos aprender a nos prostrar, a ir para a presença de Deus. Um cara que, tipo assim, o João Pedro sabe disso, a gente estava temeroso com o que poderia até acontecer com essa parceria lá. Mas independendo desse cara, está ali meu celular, agora à tarde, deve ter chegado dele quase 50 mensagens, ele me dando, tipo assim, um feedback, um retorno de um projeto que nós precisamos colocar em prática. Nem sei se vai ser eu, que em nome de Jesus seja, se for da vontade de Deus, vai ser. Mas, irmãos, vamos para frente. Então eu preciso, como homem de Deus, dizer isso. Eu preciso, como homem de Deus, tomar posse das bênçãos. Agora eu preciso andar lado a lado com Deus. E aqui o salmista está falando: você não precisa se defender. Se você andar com Deus, Ele vai te defender. Ele fala aqui que os príncipes tramavam contra ele, e enquanto tramava, ele meditava na palavra. E é isso que eu e você precisamos tomar posse do que Deus tem dito a nós. Outro dia nessa empresa eu também estava sozinho. E até foi diante do livro que eu estou lendo, e recomendo para todo homem, não vou citar mais também, quem quiser compra. Eu vou dar de presente para um amigo meu, Homem do Reino. E aí ele falou assim: um dia Deus deu uma propriedade para nós e eu tomei posse daquilo. Nós tínhamos dinheiro para comprar um terreninho, mas eu fui lá. Aí eu olhei para aquilo e falei: gente, essa empresa, Deus me colocou lá. Eu lembro direitinho, o primeiro dia que eu pisei nessa empresa.
Deus me colocou, eu estava lá sozinho, ou o João Pedro estava junto, não sei, e eu fui andando para Deus, o Senhor me colocou aqui, então me abençoa aqui, Deus. Aqui pode ter inimigo, aqui está cheio de ímpio, as pessoas são incrédulas, totalmente incrédulas, mas nós fomos chamados aqui para ser luz. E nós, meus irmãos, por andar em coerência com a palavra de Deus, não porque eu sou melhor ou bom, não sou, aliás, longe disso. Mas outro dia eu falei para o João Pedro, filho, nós não temos que temer nada, cara, porque nós andamos certo, nossa empresa é certa, nossa vida é certa, nós andamos de acordo com a palavra, então nós não tememos, porque Deus é o provedor de todas as coisas, Ele é o abençoador da nossa vida, e Ele é o que cuida de nós e nos sustenta, e eu quero te dizer, é Ele que te sustenta, é Ele que te abençoa, é Ele que te levanta. Nós por nós mesmos nem aqui estaríamos. Porque o que nós queremos mesmo, queridos, verdade, o homem é talvez um hambúrguer bem legal, com queijo, cebola roxa e tudo mais, que é coisa boa. É isso que o homem quer, ou não? É isso, meus irmãos. Aí a palavra está dizendo aqui, abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista está dizendo assim, fora da palavra escrita, fora das escrituras. A palavra lei aqui é usada para denotar tudo que Deus havia revelado à humanidade. Tudo está contido no volume da inspiração de Deus. O salmista está falando assim, Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver tudo isso que o Senhor tem falado. Abra os meus olhos para as escrituras, abra os meus olhos para o que foi ensinado, abra os meus olhos. Fora das escrituras, querido, não tem. Eu leio e outros tantos leem centenas, no Brasil não tem milhares, mas centenas de livros. Leem dezenas, mas leem, outros tantos leem. Eu estou no início da jornada aí, graças a Deus pelo que Deus tem feito, mas amados, nada se compara à palavra de Deus, e é isso que o salmista está dizendo, Senhor, abra os meus olhos para isso, abra os meus olhos. Então quando ele fala lei, ele tá dizendo aqui, tudo, simplesmente tudo, abra os meus olhos, para que eu veja a lei, é tudo. Então Deus, Ele havia revelado a humanidade dEle. Então, meus amados, as verdades aqui ensinadas nesse versículo é que existem coisas profundas, ocultas, secretas na palavra de Deus, que não são percebidas pelos homens. Pelo homem natural, que você vai ter que cavar e vai ter que buscar, e é isso que o salmista está falando. Abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos. A lei é tudo. Abra os meus olhos, para que eu veja tudo. Abra os meus olhos, Deus. Me ajuda, me abençoe, para que eu possa enxergar. O homem natural, o Paulo escreve, aliás, acho que é o tema que nós ou iremos estudar, ou estudamos na escola bíblica, lá de Coríntios. O homem natural, ele conhece as coisas naturais, só. O homem espiritual, ele compreende as duas, a espiritual e a natural. E eu fico vendo, meus irmãos, quantas pessoas, às vezes até crentes, que querem andar naturalmente. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos espirituais, homens, mulheres de Deus.
E a escuridão espiritual, sabe o que ela traz para nós? Aliás, a escuridão, que são trevas, ela traz coisas muito... a escuridão, ela traz muitos malefícios para nós, muitos malefícios. E quem não enxerga o que Deus está falando, ele conclui, não é a palavra, não é ninguém, é ele, que as coisas carnais são mais importantes do que as espirituais. Foi o que eu disse no começo. Então, isso aqui que o salmista está falando, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, ele está pedindo, abra os meus olhos para que eu entenda tudo, para que eu veja tudo. Agora, o homem carnal ele conclui que as coisas carnais são mais espirituais, é bom, hein? São mais importantes do que as espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, te dar um conselho. Não são, ainda que elas sejam muito boas. Eu disse aqui, eu não sou contra sofá, não sou contra cama boa, não sou contra tudo isso, é bom. Não sou contra nada disso, isso é maravilhoso para a nossa vida. Mas nós não podemos entender como cristãos que isso é melhor do que as coisas espirituais. Não pode ser. Não pode ser. E nesses dias, meus irmãos, eu estou trazendo um alerta para a igreja. Nós precisamos estar alertas. Porque a possibilidade de acontecer isso é muito grande. É muito grande. O Paulo, ele fala assim, no 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus, D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, sabe o que o Paulo está falando? Que o Deus deste século, ele induz a pessoa. Sabe o que é induzir? São aquelas coisas que te atraem. Ela te induz. Te induz. Ah, não, agora, um cultinho. Aí passa para 2, passa para 3, passa para... Quando o cara vê, ele está fora. Um culto não faz diferença. Qual é? Cara, sou crentão dos bons, moço. Aí o Paulo está dizendo, o Deus deste século, ele cegou, ele trouxe escuridão, trouxe cegueira espiritual, e ele induziu. Rapidamente, nós conhecemos um sujeito chamado Filipe, que está no João 14, 8, 9. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, isso aqui é um exemplo fenomenal para nós. Porque Filipe andava com Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus, pescou com Jesus, comeu com Jesus, evangelizou com Jesus, andou com Jesus. E ele, do lado de Jesus, não o conhecia, não sabia quem era ele. E fala para ele, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus já responde, estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como assim, gente boa? Como assim? Então tem pessoas que, outro dia um pastor me contou, uma pessoa, membro da igreja dele,
falou anos lá, 10, 14 anos. Aí chegou um amigo, falou, vamos visitar tal pessoa, vamos lá. Do lado, na mesa do cara, sentado, ele perguntou assim, você já ouviu falar da pessoa do Espírito Santo? A mulher 10 anos na igreja, mais. Não ouvi. Mas 10 anos na igreja. E o pastor dela do lado. E ela falou para o outro, não ouvi. Como assim, Zé? Não dá. Como assim? Você não ouviu falar que nós temos que estar alerta? Você não ouviu falar que nós temos que despertar? Você não ouviu falar que as coisas estão... Nós não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer com a igreja. Daqui para frente, na China, há relatos, eu não sei se todo o país, todas as províncias, todos os lugares, mas há casas na China que são colocadas câmeras pelo governo, e eles têm que orar em secreto mesmo, com o pai só, não pode manifestar a fé dele em hipótese alguma, senão são caçados e possivelmente condenados para a morte. Irmãos, nós precisamos ficar alertas. Ninguém sabe o que vai ser da igreja daqui a 20 anos. Ninguém. Eu estou te desanimando? Não, estou te animando a você buscar ao Senhor, enquanto é tempo, porque a palavra também nos ensina isso. Eu estou querendo que você seja despertado para esta bênção maravilhosa que é estar na presença de Deus e viver a grandeza dEle todos os dias da sua vida e da minha vida. Não perca tempo. Não fique procurando aquela chave que tinha no meu tempo de álbum, de figurinha, de 20 anos atrás, que tinha uma chave mesmo. Você já tem a palavra de Deus, você já tem a ministração, você já tem conteúdo suficiente para você levantar a tua cabeça e ir para frente e fazer o que Deus tem dito que é para nós fazermos como igreja. Agora eu te digo, você sozinho, você chega muito limitado onde você vai chegar. Sozinho é. Agora, como igreja, nós chegamos longe. Nós chegamos longe. Você chega, eu chego, nós chegamos. Como igreja, nós chegamos. Então, hoje, eles querem desvincular isso também. Porque é outra coisa que a pandemia está causando. É o distanciamento das pessoas. Que não é bom, eu não gosto. Fazemos de tudo, meus irmãos, para estarmos conectados de alguma forma. Convidamos a igreja. Essa mulher, ela começa desde manhã a fazer convitinho. Vem para o culto, 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 vem para o culto. Tudo isso porque nós entendemos que essa conexão, ela traz bênção para a nossa vida, ela traz saúde espiritual para nós. Ela é boa para nós. O mesmo Paulo, ele escreve assim, Efésios, capítulo 1, verso 18, ele está escrevendo à igreja de Éfeso, 1,18, ele fala assim, tenho iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Senhor é o nosso Redentor, Ele é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, e Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos estar de olhos abertos e enxergar o que Deus tem feito, irmãos. Paulo, aliás, esta oração dele, ele ora para que esta igreja, ela veja o que Deus estava fazendo. Essa é a oração dele. Ele está dizendo exatamente isso. Tem iluminados os olhos, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É isso que ele está dizendo. Então, eu estou de olhos abertos, mas eu sou incapaz
de reconhecer e ver a obra de Deus. Sou incapaz. Eu não consigo ver a beneficência. Eu não consigo ver, meus irmãos, que isto é uma bênção, que Deus nos fez crescer no meio da pandemia, que Deus nos abençoou, que Deus nos guardou, Deus nos livrou da enfermidade, Deus livrou-nos de perdas, Deus nos livrou, e eu não consigo enxergar. Aliás, às vezes eu olho outras coisas, não a beneficência de Deus. Então, queridos, faltando a iluminação nos olhos espirituais, as pessoas, é o que acontece na igreja que estava em Roma, capítulo 1 de Romanos. As pessoas ficam presas ao mundo material e temporal. Todo mundo que não tem visão espiritual, ele está ligado ao mundo material e temporal. É só isso. Aí o Paulo está certo. Não entendem as coisas espirituais, só as carnais. Transferem o valor do céu para a terra, como coincidência. Eu interpreto as coisas de Deus como se fosse coincidência. Como assim, meus irmãos? Como é que um cara que eu estava tendo como um cara que era um sujeito a ser batido, talvez a minha oração tivesse que ser essa: Deus, sei lá, tira esse cara do meu caminho. E Deus transforma tudo isso. Como assim? Isso é coincidência? Não é coincidência, irmãos. Aliás, para crente não existe esse negócio. Para crente existe bênção. Para crente existe Jesus-cidência, se puder usar essa palavra. É isso que existe. Existe provisão de Deus, existe a graça de Deus, existe o poder de Deus, existe a graça dele sendo manifesta e derramada sobre nossa vida, todo dia, em todos os instantes. É isso que Deus faz, irmãos. O que me motivou, eu já trouxe aqui tantas vezes, né? Já mandei para os jovens, já coloquei para eles. Aquele trem me deixa crente demais. Quando eu vejo aquele ator norte-americano, negro, Daisy Washington, que ele fala, coloque Deus primeiro, quando ele vai fazer aquela preleção que faz nas formaturas, e que ele fala aos formandos, que às vezes, meus irmãos, o camarada, ele precisa, e ele fala assim, uma frase que ele fala que é um impacto para mim, que ele diz assim: é bom que o seu chinelo esteja debaixo da sua cama, para que todo dia você, quando se levantar, ajoelhe-se e reconheça que tem um Deus que é abençoador da sua vida. É bom você conhecer, ainda que vocês estão hoje se formando aqui, um grupo muito grande, ele estava falando, ele sendo paraninfo lá, e ele falou assim, é bom que vocês reconheçam que existe um Deus que cuida de tudo e que abençoa todas as coisas. Eu não posso olhar para as coisas, queridos, e achar que é natural. Nós devemos olhar e saber que Deus é o Deus do sobrenatural e Ele é o abençoador da nossa vida. Que eu e você, como o salmista diz aqui no Salmo 119, verso 18, abra, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Quando ele fala lei, ele está dizendo para que nós possamos ver todas as coisas que o Senhor tem escrito, que o Senhor tem nos ensinado. É isso que eu quero ver. Eu quero ver isso, irmãos. Eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver pessoas sendo libertas, eu quero ver. Para que o Romério, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ver as pessoas prosperando no meio disso tudo, eu quero ver. Ontem foi terça-feira, no culto de oração, em algum momento lá, no dia da cozinha, em algum momento, o Espírito Santo de Deus falou assim, ora por o grupo que estiver lá, você vai orar por eles. E apareceu um grupo não grande, não menos nem mais do que aparece normalmente,
mas apareceu um grupo. Estava lá um grupo conectado, e eles sabem disso aqui. E Deus tinha falado comigo: ore um, por todos. Ore por eles. É todo dia que Deus faz isso? Não, mas Deus aquele dia falou: ore por eles. E eu pude orar por eles. Eu falei assim: Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo nisso. Eu poder erguer, alçar a minha voz e abençoar esse povo que está ali do lado. Eu poder alçar a minha voz e abençoar o fulano, a fulana. Abençoar. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Porque nós provamos da grandeza de Deus a cada dia. Ele tem cuidado de nós. Quero fazer essa oração hoje, com você, com vocês. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua lei. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, porque podemos ouvir essa palavra. Podemos aprender com esta palavra. Podemos pensar com esta palavra e nesta palavra. Podemos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela provisão diária, pelo pão de cada dia. Muito obrigado. Muito obrigado pela harmonia que nós temos com o Senhor. Pela harmonia na família. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu e tem nos abençoado. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós não sejamos crentes que esquecem dos teus feitos, mas nós possamos ser crentes que dizem, manifestam, falam das coisas de Deus todos os dias. Ajuda-nos, Pai. Orienta-nos, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.